Olá pessoal, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todes. Que bom, que felicidade reencontrar vocês aqui no nosso curso de História EAD da Universidade Rural, principalmente em tempos tão difíceis que produzem esse distanciamento ainda mais sistemático, né? Um distanciamento muito mais complexo, mas espero que estejam todos e todas bem. Vamos trabalhar uma disciplina super interessante, linguagens alternativas do ensino de história. Eu lembro quando eu fiz essa disciplina na minha graduação e foi maravilhosa. Foi uma disciplina ministrada pela professora Lúcia Falcão no curso de História da Rural e ela trabalhava bastante com jogos, com RPG, e isso no início do século XXI, ali em 2003, 2004. Essa disciplina ela tem um objetivo interessante, né? Ela operacionaliza o saber histórico em duas camadas que podemos pensar, né? O ensino e a linguagem. O ensino, enquanto essa sistematização e transmissão de saberes, de conhecimentos, essa mediação horizontal, democrática, formadora de sujeitos históricos, de identidades históricas, cidadãos, e a linguagem enquanto um sistema de comunicação plural, diverso, rizomático, um sistema que vai se expandindo, onde a história ela passa a utilizar práticas alternativas que estão presentes numa agenda política contemporânea, né? Podemos dizer assim, né? Então, ela é uma disciplina que ela tem como objetivo analisar saberes, práticas e conceitos das linguagens alternativas do ensino de história. Ela tenta cartografar o conceito do ensino de história, a diversidade das linguagens alternativas, discute relações possíveis entre ensino, linguagem, artes, políticas, imagens, discursos, narrativas, representações, etc. Vocês perceberam que eu comecei a disciplina já com uma imagem da série do Netflix Sweet Tooth, uma série baseada numa graphic novel, um HQ do selo Vértigo da DC Comics, que mostra um universo pós-apocalíptico, né? Que um vírus se instaura no planeta, muito parecido com o nosso, e aí mata as pessoas e nascem seres híbridos, né? É muito interessante isso, uma junção de animais e seres humanos nascem e que são eles são blindados ao vírus, eles não morrem, mas passam a ser caçados. Um debate sobre o antropoceno, né? As relações do homem com a natureza, e ao mesmo tempo esse ser híbrido que é um ser que cruza múltiplas identidades. Eu gosto muito dessa possibilidade para a gente pensar as linguagens alternativas. Primeiro que uma série, numa plataforma streaming super contemporânea, onde os estudantes, a maioria deles assistem, por ter um acesso um pouco mais simples ou não, né? Mas que traz um debate sociopolítico, um jogo de imagens que nos agenciam constantemente, que nos provoca reflexão, que provoca reflexão sobre a desconstrução do corpo, entre outras. O ensino de história ele é um território de fronteiras, de acordo com a Ana Maria Monteiro, né, do primeiro texto. Um território de fronteiras porque ele se situa num território de disputas e negociações entre o campo da educação, da história, da política, das artes, da sociologia, entre outros. É um território que durante muito tempo ele passa a ser escanteado nos debates do campo da história e até da historiografia por se acreditar que ele não instrumentalizava um conjunto de teorias, que ele só se remetia ao mundo da prática. Isso é um grande erro. O ensino de história ele é um campo epistemológico com teorias próprias, é um campo autônomo,
onde se instrumentaliza teorias, práticas, conceitos, uma ecologia de saberes próprios. E dentro dessa ecologia de saberes próprios, nós temos linguagens alternativas que são frutos dessa agenda do mundo presente, esse presente tão problematizado, pós o Instituto dos Estudos da História do Tempo Presente da França dos anos 70. Agora, esse tempo presente, ele nos fornece possibilidades e ferramentas para ser trabalhada em sala de aula, onde o ensino de história ele é um lugar teórico, onde saberes são mobilizados, ele é um lugar político, onde ele produz identidades, ele produz memórias, ele produz narrativas, e ele é um lugar de fronteiras, de disputas, entre outros. Isso também a gente pode pensar dentro de um regime de historicidade que o próprio François Hartog chama de presentismo, né? Ou seja, o presentismo onde o presente é o tempo do historiador, esse tempo que como o Walter Benjamin nos ensina, ele faz com que a história seja construída numa prática contra pelos, né? Onde a gente trabalha contra os pelos, contra elementos conservadores e passamos a acionar tudo aquilo que possibilite um debate no campo da linguagem e da comunicação. Então a gente pode trabalhar com artes e dentro das artes a gente pode trabalhar com pintura, com desenho, com fotografia, com história em quadrinho, com os games, com o YouTube. A gente pode trabalhar com as séries, entre outros elementos. A gente pode trabalhar com podcasts, a gente pode trabalhar com a metodologia da história oral, a gente pode trabalhar com jogos de tabuleiros. Então são todas linguagens que elas vão agenciar, elas vão inclusive formar novas práticas de se pensar a história diante daquilo que a gente chama de uma obesidade informativa, né? Um campo que gera um mundo que gera muita informação, que gera uma cultura zap, que é aquela cultura informativa onde o conhecimento é retalhado, e como podemos levar esse conhecimento para a sala de aula. Como a gente pode trabalhar. Até um tempo, a história em quadrinho era uma linguagem alternativa. Hoje, ela pode ser tida até como algo de coroa ultrapassado, né? Porque o quadrinho é algo do início do fim do 19 para o início do século 20, mas até hoje, muitos professores ainda não conseguem instrumentalizar saberes em torno dos quadrinhos, em torno, por exemplo, da literatura de cordel. Hoje a gente tem essas ferramentas muito rápidas, velozes, como o podcast, que é uma ferramenta incrível para se trabalhar com o campo das oralidades, para se trabalhar com ferramentas de entrevistas semi-estruturadas e o próprio contato com essas plataformas de streaming, né? YouTube, Netflix, Paramount, Disney Plus, que traz uma quantidade imensa de um audiovisual que precisa ser problematizado no campo da história e no campo do ensino de história, sem esquecer das redes sociais que alteram as formas de condução de uma identidade histórica, uma identidade que continua na sua liquidez, na sua fluidez, uma solidez que desaba dentro do ar. Então, a disciplina de linguagens alternativas é uma disciplina onde ela se encontra muito mais nesse campo das fronteiras, no campo das disputas, onde nós vamos problematizar uma série de ferramentas para se utilizar dentro desse cenário complexo, epistemológico, que é a sala de aula, né? Sempre pensando que nós estamos diante de uma ecologia de saberes que vão nos fornecendo ferramentas e também vão nos fornecendo reflexões práticas e problematizações. O que fabrica esse ensino de história é a multiplicidade de elementos a ser utilizados na sala de aula, tá certo, pessoal? Então vamos trabalhar, vamos estudar, ler os textos. Estamos com, como sempre, nossos tutores
super capacitados, grandes professores que vão estar sempre atentos no nosso fórum. Nessa disciplina a gente tem o Lenivaldo, um velho amigo, a gente tem o Vinícius, que eu estou conhecendo agora também, mas são pessoas super bem inseridas no campo da história para a gente sempre estar problematizando e trazendo um debate sempre atualizado, politizado, crítico e reflexivo para vocês, tá certo, gente? Fica à disposição e vamos estudar o nosso primeiro texto sobre história e fronteiras, o ensino de história e as fronteiras, pensando as fronteiras não como um elemento físico, mas sim como as fronteiras subjetivas dos saberes e dos conhecimentos. Até mais, gente. Até semana que vem.